Quão bem você conhece sua própria casa? Você pode estar morando nela há mais de uma década, mas nunca saberá que sua casa pode estar escondendo uma sala secreta que armazena descobertas mais inesperadas. Basta pegá-la desses locatários. Desde proprietários de um túnel secreto, em um caso de manuscritos desaparecidos, para um banheiro secreto. Aqui estão 7 salas secretas mais estranhas encontradas nas casas das pessoas. Nesta primeira história bastante inusitada, somos apresentados a um antigo mosteiro conhecido como Monsanto Dale, um estabelecimento histórico com vista para belas paisagens, sem dúvidas, escondido há mais de um milênio. O mosteiro recebeu o nome de uma mulher chamada Odile, nascida cega do Duque de Alsace. Seu pai, decepcionado com sua deficiência, acabou enviando-a para outra cidade próxima. No entanto, o destino reservava planos inesperados para Odile. Após uma intervenção milagrosa, ela recuperou a visão, algo que parecia impensável. Para aqueles que não sabem, um mosteiro ou monastério é um edifício de habitação, oração e trabalho de comunidades de monges e afins. Eles foram amplamente usados na Idade Média para eventos religiosos e espirituais. De volta à história de Odile, após recuperar a visão, ela se reuniu com sua família novamente. O encontro não foi dos melhores, com altos e baixos na discussão. Seu pai, que a havia enviado para longe, queria de alguma forma pedir perdão pelo que tinha feito. Odile acabou aceitando seu pedido. Como forma de homenagear sua filha, seu pai ergueu a abadia Monsanto Dale em sua homenagem. A abadia começou a ser frequentada por aqueles que acreditavam na ordem. Tudo estava bem até um acontecimento inesperado. Os padres que viviam na abadia notaram que os livros começaram a desaparecer um por um. Todos estavam preocupados, e mesmo com a segurança reforçada, os livros continuavam a desaparecer. Até que as autoridades se envolveram no caso e revelaram quem era o ladrão de livros da abadia. Seu nome era Santanis L. Glauce, um ex-professor e admirador da história da abadia. Ele se apaixonou pelas histórias descritas nos manuscritos e acabou pegando os livros para saber mais. Descobriram que mais de 1.100 livros foram levados por ele. Glauce não foi considerado criminoso, pois seu interesse era genuíno. Os tribunais lhe deram uma sentença, na qual ele deveria fazer serviços comunitários e ajudar os monges na catalogação e restauração dos livros. Uma reviravolta emocionante, não é mesmo? Ele até acabou encontrando um lugar para ser professor no mosteiro. Que história fascinante! Agora, vamos para a próxima. Numa pequena cidade da Pensilvânia, uma mulher fez uma descoberta surpreendente sobre a casa de sua infância. Alexandra, agora na faixa dos 40 anos, herdou a casa colonial branca que pertence à sua família desde os anos 70. Desde criança, ela tinha sonhos estranhos sobre quartos misteriosos na casa. Muitos consideravam apenas fruto de sua imaginação, mas talvez houvesse mais do que ela imaginava. Quando problemas começaram a surgir no porão, Alexandra lembrou de um antigo boato sobre a possibilidade de outro porão abaixo do atual. Movida pela curiosidade, durante a noite, enquanto pesquisava histórias locais, ela se deparou com relatos sobre uma casa próxima conectada à ferrovia subterrânea. Decidida a investigar, ela aproveitou a oportunidade quando os trabalhadores estavam consertando o porão e pediu para escavar um pouco mais fundo. Para a surpresa de todos, encontraram um espaço totalmente novo, 4,2 metros abaixo da superfície. Jerry, um inquilino, acredita que o quarto é anterior à própria casa, com uma parede de pedra suspeita. Enquanto Alexandra está emocionada, historiadores da Sociedade Histórica da Pensilvânia também estão avaliando a descoberta, mencionando a rica história abolicionista da área. O mistério sobre o propósito desse quarto subterrâneo permanece. Poderia ter sido um depósito secreto, uma câmara escondida para famílias fugitivas, ou até mesmo o esconderijo de um tesouro. Para Alexandra, essa descoberta confirma sua intuição de que sempre houve algo especial em sua casa. Afinal, quem imaginaria que sua casa de infância poderia ter sido uma parada em uma das rotas de fuga mais emblemáticas da história? Imagine assistir a alguns filmes de mistério e depois descobrir algo diretamente deles na vida real.
Isso foi o que aconteceu com Fred Goodall, um britânico que fez uma descoberta surpreendente em sua casa de 500 anos localizada em Brighton, em Sussex, a uma curta distância de carro de Londres. Fred, um jovem promotor imobiliário de apenas 23 anos, estava casualmente olhando fotos antigas de um quarto na casa de sua família. Em uma delas, avistou uma porta que agora estava oculta atrás de uma estante de livros. Decidido a investigar, ele começou a cavar e encontrou um pequeno buraco atrás de um dos livros, revelando uma sala escondida. Mas a descoberta não parou por aí. Fred descobriu uma rede de túneis e câmaras que se estendiam pela propriedade, alguns possivelmente se estendendo por quilômetros até prédios vizinhos, até mesmo uma igreja. Ele acredita que essas passagens secretas eram utilizadas pelos antigos moradores da casa como estradas secretas. No entanto, a descoberta mais intrigante foi um cofre que Fred conseguiu abrir. Dentro dele, encontrou livros do século XIX, indicando que o túnel foi descoberto por estudantes por volta de 1900, com pontos de encontro secretos e até pichações por toda parte. O mais impressionante é que Fred decidiu manter tudo intacto, sem realizar reformas modernas. Ele está preservando séculos de história, mostrando um respeito admirável por essa descoberta incrível. Afinal, quem ousaria modificar algo após uma descoberta tão fascinante? Em 2022, a internet ficou cativada por uma história fascinante envolvendo um casal chamado Courtney e Matt, que se mudou para uma casa de 130 anos. Sua jornada começou com a chegada de uma carta inesperada do Canadá, enviada pelo último membro vivo da família Madison, o antigo proprietário. Uma linha simples na carta dizia: "Deixe-me me apresentar", mas o que se seguiu foi uma reviravolta digna de um filme. O descendente de Madison revelou a existência de compartimentos e salas secretas na casa. O primeiro segredo estava elegantemente escondido à vista de todos. Um painel espelhado acima da lareira deslizou para revelar um armário de bebidas vintage carregado com bebidas espirituosas esquecidas, incluindo garrafas fechadas de vinho rosé francês de 1970. Guiados pelas revelações da carta, Courtney e Matt exploraram ainda mais a casa. No banheiro aparentemente comum, descobriram um mistério, uma entrada escondida que levava a um espaço para rastejar, uma espécie de sótão infravermelho. Mas a surpresa não parou por aí. Em frente ao banheiro, uma pequena porta trancada os chamava. Ao abri-la, encontraram uma vasta sala repleta de décadas de história em um grande baú. Quanto à terceira sala secreta, o casal compartilha que ela é inacessível devido à mobília que bloqueia o caminho. Quais histórias ela pode conter? Em 2011, uma cozinha vitoriana de 200 anos quase intocada foi descoberta em uma mansão chamada Kevin Park, perto de Hexham, construída no início de 1800. Esta joia histórica apresenta acessórios e acessórios originais, como enormes moldes de gelatina marcados com VR, provavelmente significando Vitória Regina, um livro de culinária do século XIX e até extintores de incêndio antigos. Acredita-se que a cozinha tenha permanecido intocada por cerca de 100 anos, servindo como um abrigo subterrâneo durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, após a guerra, a cozinha foi lacrada. A descoberta foi feita por Archie Graham Palmer, que herdou a propriedade de seu pai. Archie disse que a cozinha se tornou um espaço de armazenamento para itens descartados, incluindo caixas e cobertores de cavalo velhos. Uma descoberta divertida foi um livro de receitas do século XIX que, de acordo com Archie, continha receitas complexas, bem diferentes das refeições rápidas popularizadas por chefes modernos como Jamie Oliver. Agora, para os fãs por aí, provavelmente foi apenas uma piada de Archie para restaurar a cozinha à sua antiga glória. Um decorador foi contratado para remover uma camada de tinta de cal, revelando os tons originais de amarelo mostarda e azul casca de ovo. A peça central da cozinha é uma grande mesa com bancos, sugerindo que a mansão já empregou vários funcionários. Os registros do censo de 1881 indicam que a equipe doméstica incluía um mordomo, valete, lacaio, empregadas domésticas, jardineiro e cocheiro. Notavelmente, um dos proprietários anteriores da mansão foi Sir Roger William Henry Palmer, que participou da famosa carga da Brigada Ligeira em 1854. Agora, se sua casa tem algo tão surpreendente, você sabe que tirou a sorte grande. Que permaneceu fechada nos últimos 102 anos, no início deste ano, uma família que comprou uma casa na pequena vila encantadora da época, na França, descobriu um cômodo bastante inesperado dentro de sua casa.
Tudo começou quando, enquanto exploravam seu novo ambiente, algo incomum chamou sua atenção: uma janela sem espaço aparente atrás dela. Movidos pela curiosidade, decidiram descobrir o que havia por trás daquela aparente parede. Ao encontrarem um caminho para dentro, descobriram uma sala intocada por décadas. A sala, preservada em toda a sua glória, já pertenceu ao tenente francês Hoover Rosaro, de 22 anos. Parecia um museu, cada item naquele espaço contava uma história da vida de Hoover na era, desde seu equipamento de guerra até um grande retrato dele. Tudo pintava uma imagem vívida de um jovem que lutou bravamente na Primeira Guerra Mundial. Tragicamente, Hoover perdeu a vida em 26 de abril de 1918, no cumprimento do dever. Os pais angustiados de Hoover iniciaram a preservação do quarto, incapazes de suportar a dor da ausência do filho. Mantiveram seu quarto intocado, selando suas memórias atrás de uma parede. A casa teve vários proprietários ao longo dos anos, incluindo o general Eugène Baou da França. Apesar das mudanças na propriedade, o quarto permaneceu intocado. Mais tarde, após cair sob o controle do governo, a casa encontrou seu caminho de volta para a linhagem de Eugène quando sua neta a adquiriu. Reconhecendo o significado histórico do quarto, a família decidiu preservá-lo como um museu, compartilhando o legado de Hoover com as gerações futuras. Se você curtiu o vídeo, se inscreva-se no canal. Até mais!